idealizadores, bem-vindo a mais um episódio do Pode Idealizar. Eu sou Gislane Pessoa, empresária do ramo artístico e de eventos. Quero agradecer a vocês por estar participando dessa jornada conosco, ouvintes, e dizer que estou muito feliz com cada feedback, com as mensagens que estão chegando, e convido vocês a participarem de mais e mais episódios conosco. E hoje, nesse episódio, eu estou trazendo uma pessoa incrível, com uma história inspiradora. Ela que foi quem iniciou, quem foi a pioneira dos suspiros no Brasil. Estou trazendo para vocês Priscila Cantinho. Pri, obrigada por estar aqui no Pode Idealizar. Estou muito feliz, muito legal. Eu estive aqui com a Gis Carneiro, falou da sua história e eu fui conhecer, comecei a segui-la. Estou feliz de verdade de você estar aqui conosco, tá? Seja bem-vinda ao Pode Idealizar. Muito obrigada. Para começo, eu quero falar que para mim é uma honra. Eu também fiquei sabendo um pouco da sua história e a Gis teceu muitos elogios. Nós somos parceiras, amigas e somos vizinhas, né? Porque a confeitaria dela fica embaixo no centro comercial, lá no shopping. A confeitaria dela fica embaixo das nossas empresas, em cima, que são 4 estúdios que tem lá, né? A nossa empresa, além da agência, ela tem 4 estúdios, mas isso aí é pro decorrer. Mas eu quero te falar que eu tô encantada. Assim, eu acho muito incrível, eu que trabalho com a estética do doce, por isso suspiro muito disso. Quando eu adentrei aqui no espaço, é como se tudo lá fora ficasse literalmente para trás e eu entrasse em um mundo encantado. Para mim, foi assim surpreendente porque eu vivo no meu mundo encantado e hoje eu estou podendo conhecer um pouquinho do seu e estou realmente realizada. Gente, até me emocionei ela falando isso, sabe por quê? Porque a gente quis passar isso, entendeu? Eu fico te acompanhando e vejo que é tudo tão quente, tão personalizado, tão a tua cara, assim, até a cor das roupas que ela veste lá, que cria tanta identidade que a gente quis tornar o cenário trazendo, te prestigiando mesmo. Então, fico feliz você ter sentido isso, de verdade. Assim, é notório. Na hora que eu pus o meu pezinho direito na porta, eu percebi que não é só um podcast. Ele tem carinho. E eu costumo trabalhar muito com a história da sinestesia, dos 5 sentidos, né? E quando você chega em um lugar que você sente, você tanto passa uma energia boa, como você fica muito mais aberta a energias maravilhosas que possam vir. Que bom, obrigada. Mas antes vamos falar dos nossos parceiros. Você sabe, né, Pri, que a gente sempre conta com os parceiros para os nossos negócios, para o nosso crescimento, para a gente somar com eles. E nós temos aqui o Maison Idealize, que é um espaço de eventos e locação. Você conheceu aqui hoje, né? Esse é um espaço nosso. Ele é um espaço que os decoradores amam vir, porque tem uma mobília aqui à disposição, né? E os clientes gostam muito, principalmente quem quer casar, porque casa ao ar livre, tem o jardim, agora a gente fez uma capela. Então, espaço de eventos e locação. Temos também a Nordeste Geradores, trazendo energia para a sua festa. Nordeste Geradores está com a gente também desde o começo do Maison Idealize. Sapatize Ceará. É uma forma elegante de você descer do salto. Sabe quando a noiva tá ali, os convidados cansados? Pronto, tirou o sapato, botou no saquinho personalizado, prendeu o cabelo com a liguinha e colocou a sapatilha e curte a festa à vontade. Arte Decor. Essa mobília hoje, né? Foi toda lá da Arte Decor. A Arte Decor, ela loca mobílias, parceira de grandes também decoradores e está conosco hoje fazendo parte do nosso cenário, porque eu decoro também há muitos anos e a Tati fazia parte também das minhas decorações. Então hoje ela também está conosco aqui no Pode Idealizar. Mas vamos lá. Vamos lá, que a história da Pri, gente, tem o quê? Já desde 2010, é isso? Conta pra gente como começou. Bom, bem do comecinho, eu larguei direito, letras, estilismo e moda.
Por isso também a história das roupas serem diferentes e tal. E quis ir para a confeitaria. Então eu fui estudar. Antigamente não existia uma faculdade de confeitaria. Eu tinha que fazer 2 anos de gastronomia, onde desses 2 anos, só os 3 últimos meses é que se falava em confeitaria. Eu disse, não, eu não quero isso. Eu quero estudar confeitaria. Então eu fiz uma formação técnica, que na época existia o Sertrem, que é no Senai, ficava no Moinho Dias Branco. O curso era um curso super longo, de 6 às 10 da noite, foi durante 2 anos, ou seja, praticamente uma faculdade. E aí que eu comecei com brigadeiros. Por quê? Porque eu acredito muito no crescimento consistente. Você começa pequeno, pensa grande, mas você vive todas as etapas. Por que o brigadeiro que eu comecei? Porque eu precisava de uma panela e de uma espátula. Eu não precisava de grandes instrumentos para começar. Só que como eu tinha estudado confeitaria, todas as receitas, desde o primeiro brigadeiro, foram elaboradas 100% por mim. E as pessoas ficavam muito apaixonadas. Por quê? Porque o meu brigadeiro não é aquele brigadeiro onde vai uma porção de leite condensado, outra de creme de leite e dá só aquela maciez. Não, ele tem a liga certa, ele tem toda a receita balanceada do jeito certo. E aí que o cliente que ficou fiel do brigadeiro, daqui a pouco pediu o bolo. Aí eu comecei a fazer bolo. Aí daqui a pouco ele pediu brownie, eu comecei a fazer brownie. Daqui a pouco ele pediu macarrão, comecei a fazer macarrão. Daqui a pouco ele pediu bem casado, eu comecei a fazer bem casado. Aí, em uma dessas festas, porque o meu intuito sempre foi confeitaria para eventos, eu nunca tive interesse em ter uma venda balcão. Eu sempre gostei, até mesmo porque minha formação é de indústria pelo Senai, então eu gosto de produções em larga escala. Tipo, eventos para 10 ou 10 mil pessoas. Eu tinha uma capacidade para fazer todos os tamanhos de eventos relacionados à minha confeitaria. E aí que quando, em uma dessas encomendas, uma cliente pediu suspiros. Só que eu não tinha mais estrutura física para colocar mais um item no cardápio. Fiquei um pouco relutante, aí sim foi em 2010. Mas a confeitaria para mim, ela começou muito antes, ela foi começar lá em 2006. Isso depois de ter feito direito, depois de ter feito letras. Larguei direito, larguei letras. Quando eu passei para estilismo, é tão interessante essa história. Assim que eu passei para estilismo, eu fui gerente comercial do Lino Vila Ventura. Nossa. Do estilista, que ele é paraense, mas ele morava Fortaleza, São Paulo. Agora ele está muito mais São Paulo, porque a loja dele aqui fechou. Então eu tive um acesso enorme à alta costura. E foi uma super experiência para mim. Você passa a ficar muito exigente, né? Quando você tem acesso a pessoas de gabarito como alta renda, né? Como o do Lino. Exigência também lá em cima. Muito, né? muito. Se prepara muito a gente mesmo, até para os negócios, né? Muita gente me pergunta como que era lá no Lino. A minha referência é: já assistiu ao Diabo Veste Prada? É igual, não muda, não acredito, muda. E prepara, porque desafia, prepara mesmo. É desafiador, é muito legal. E eu gosto muito do ramo da moda. Só que eu ainda não era casada e meu sonho sempre foi ser mãe. E aí que eu queria casar e ter filho. E eu percebi que o ramo da moda, que o mercado de moda para mim, eu ia ter que escolher entre a família ou a moda. Por quê? Porque se eu entro em qualquer coisa, eu entro realmente de cabeça. E chegou um momento que eu tive que escolher. Aí eu quero família. Foi quando eu comecei a me identificar com a confeitaria francesa. Por quê? Poxa, eu sempre gostei de cozinhar. E tem a confeitaria francesa que ela tem o quê? Ela tem design. Porque antigamente não existia. Era o brigadeirinho açucarado que passava volante nas festas. Nas festas, né? Era. Depois Verdade. foi que começaram a vir os doces com design. Aí opa, peraí, tem um pouquinho de estilismo aqui nessa confeitaria. Eu acho que é aqui que eu vou me agarrar. Né? Exatamente. E aí que quando eu resolvi entrar na confeitaria, eu me imaginava, eu acho tão legal essa história de você projetar a sua imagem de como você quer ser,
E eu me imaginava com um andomã azul de cetim de seda, com renda francesa, com flores aplicadas e uma touquinha onde eu prendesse o cabelo, porque eu queria estar sempre arrumada, porque tem a história cozinha, touca e tal. Até tem foto aqui nos meus livros, tem a foto, tem minha foto com essa domã e tal. E aí que eu fui no Suspiro e comecei a produzir, e nessa festa que essa cliente me encomendou, que eu disse, poxa, eu vou ter que fazer. Aí fiz. E para minha chateação, o Suspiro nessa festa, entre todos os meus doces, foi o que fez mais sucesso. Que bacana. E eu fiquei zangada. Por quê? Porque eu não queria, nem queria nem fazer Suspiro. E aí que até 2017 eu nadei um mar azul sozinha, enviava suspiros para o Brasil todo, fazia grandes festas. Fiz o casamento do Carlinhos Maia, casamento da Solange Almeida, dois dos casamentos dela. Fazia muitas festas para Isabelle Timóteo, enfim, já fiz festa para Márcia Felipe. Foi, que bacana. Já fiz festa para ela. E aí que só existia eu no Suspiro. Daí as pessoas começaram pedindo para que eu ensinasse. E eu dizia, não vou. Eu criei minha receita. Compartilhar a receita. Eu tenho ciúme, não vou. E em 2017 alguma coisa mudou e eu resolvi ensinar. Eu resolvi ensinar no dia 5 de junho de 2017. E aí que eu liguei para um centro técnico falando que eu estava montando um curso que eu ia, enfim, abrir as minhas receitas. E eu vi que também que você já, através dessa tua trajetória aí toda, né, de ensinar e tudo, você já multiplicou. E através disso vem gerando rendas, né? Quantas pessoas você já não capacitou com isso? Isso é uma história muito multiplicadora, né? Imagina assim, quantas pessoas hoje você não consegue gerar renda que se sustentam com isso, que eu estava vendo que alguns depoimentos de alunos seus que eles têm uma renda hoje, inclusive uma renda relevante. Sim. Né? Achei super bacana mesmo. Quantos alunos, mais ou menos, em média, hoje você acha que já formou? Hoje já são mais de 15 mil. Gente, mais de 15 mil alunos. É uma história, viu? É uma história. E voltando para a história da receita, foi justamente isso aí. Tipo, eu resolvi ir. Quando eu fui ministrar o meu primeiro curso, foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, porque eu queria que o material não existia isso. Antigamente, quando se dava um curso, era uma folhinha de ofício impressa com a receita. Eu disse, não, eu vou fazer o negócio certo. Escrevi um livro, publiquei e estava como material didático em 15 dias o primeiro livro. Qual foi o primeiro livro? Foi o livro do Suspiro. Esse da capa azul. O da capa azul. 3 livros, não é isso? São 3 livros publicados. Eu sou apaixonada por esse. Eu também sou. Esse é meu novo xodó. Gente, porque ele é infantil. Ele é infantil. Os desenhos, sabe? Eu sou apaixonada por esse aqui. Quando eu vi... Tanto que já tem uns 3, viu, gente? Já tem uns 3 aqui que eu também sou ciumenta. Então vai estar guardadinho aqui, fazendo parte do Pode Idealizar. Ai, que bom. Pois é, então, quando eu ministrei a primeira aula, eu disse, poxa, é isso que eu quero para mim? Aí eu não tenho... Aquele ciúmezinho foi embora. E eu passei, quando eu terminei a primeira aula, centros técnicos do país todo começaram a me ligar para que eu pudesse dar aulas. Sendo que eu passei por mais de 30 cidades, foram 120 cursos presenciais no período de 2017 até 2019. A última aula que eu dei presencial foi 12 de fevereiro de 2020, véspera da pandemia. Véspera da pandemia. Só que aí acontece algo muito interessante, que foi o quê? Com 6 meses que eu escrevi o primeiro livro, eu resolvi escrever o segundo, que eu disse, não, eu vou mostrar logo aqui o Suspiro veio. E aí que eu fui viajando, dei palestras em diversas feiras,
em diversos lugares, inclusive Miami. Fui para fora para poder palestrar. Só que eu tinha uma grande necessidade. Eu tenho uma filha, como eu disse, meu sonho sempre foi ser família, mãe. Né? E aí que eu deixava, minha filha tinha 7 para 8 anos, e tinha meses que eu ficava em casa 5 dias. Isso estava, assim, apertando o meu coração. De mãe, né? E na época, o Henrique, ele era gestor de uma multinacional em Recife. A gente se via, o Henrique é o meu esposo, meu sócio, a gente se via só no sábado à noite até o domingo à noite. Muita renúncia, né, Pri? Muita renúncia. E a nossa filha estava meio que ficando de lado, né? Você meio... Eu sei que isso pode acontecer com muita gente. É corriqueiro. É só ela hoje? Só ela. É corriqueiro as pessoas acabarem deixando muito os filhos de lado, porque querem buscar um sustento melhor, uma vida melhor para eles, mas não tem como, a relação acaba ficando prejudicada. E muitas vezes eu perdi peças teatrais da Júlia, que eu estava em Brasília e estava ministrando 2 cursos, e de Brasília eu já estava vindo de Manaus e Belém e rodando o país todo e só assistindo. E aquilo estava me consumindo. E a gente como mãe se cobra, né? Eu como Muito. CLT eu me sentia também ausente. 100% culpa. Chegou um momento que eu era 100% culpa. Mas aí muitas mães com certeza também carregam esse sentimento. Não é fácil. Não é fácil. Aí quando foi em 2018... Em julho de 2018, eu disse, não, então vou gravar o meu primeiro curso online. Eu montei uma caixa de vidro no jardim da minha casa, uma caixa de vidro climatizada, era linda, linda, linda. Eu te mando as imagens para colocar na edição. Colocar aqui, pra gente mostrar pro Parecia assim a casinha da Ana Maria Braga, sabe? Gravei, foi assim um super investimento, mas a produtora... Essa caixa virou o quê? Ia ser um curso, mas a produtora me enrolou e não entregou os vídeos. Nossa. Passei 6 meses arrasada. Olha, eu chorava, eu disse, eu não acredito, não acredito. E isso viajando. Então, a minha primeira tentativa de curso online foi essa. Foi totalmente frustrada. Aí, quando foi em dezembro, eu contratei uma outra produtora e gravei novamente. Aí, em janeiro, dia 21 de janeiro de 2019, a gente lançou o nosso primeiro curso online. De lá para cá, a gente vem construindo a nossa produtora. Em 2019. Em 2019, a gente lançou o primeiro e começamos a migrar do presencial para o mundo online em 2019, antes da pandemia. Só que como a gente fecha os cursos com 1 ano de antecedência, eu já tinha curso fechado até fevereiro de 2020. Nem sonhava que a pandemia ia chegar. Então, quando a pandemia chegou, nós já estávamos no online, graças a Deus. E aí vieram as lives. Aí vieram muitas lives que para mim foi devastador. Eu tive crise de pânico, eu tive uma síndrome do pânico bem severa. Por quê? Porque se a minha confeitaria era para evento, se os meus alunos, se eu ensinava suspiros para eles trabalharem a partir das casas deles, produzirem para os eventos, se fechou tudo, eles iam vender para quem? Aí eu entrei em uma espécie de autorresponsabilidade minha, e além da minha, eu puxei a responsabilidade do que os meus alunos iriam viver. Eu fiquei completamente desesperada. Eu não passava isso para eles, então eu cheguei a fazer uns 3 meses de live direto. Era dando força, bora fazer. Aí eu criei na época os kits. Gente, eu sei que não vai ter, não pode ter festa, não pode ter isso, mas vocês podem vender suspiros em forma de abraço.
Aí foi quando eu comecei a puxar que ideia! Comecei a puxar a confeitaria por um sentido mais afetivo. Ou seja, imaginem só, vocês têm um filho que está separado dos pais e que não vão poder lá dar um abraço. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão encomendar suspiros de vocês com recados lindos, maravilhosos, para que vocês possam enviar suspiros em formato de abraço. E os alunos cresceram na pandemia. Ou seja, uma grande empatia no momento daquele, né? Foi, só que me rendeu realmente a minha saúde psicológica, que eu tive que fazer terapia por 2 anos. Acredito. A doutora dizia assim, você não precisa levar seus alunos nas costas, Priscila. Saiu um peso de mim, porque eu achava realmente que eu tinha responsabilidade por isso, porque né? para você estava daquele momento ali com o que mais estava pedindo, que era o quê? Lives, o digital e tudo mais, né? Sim. Mas, por outro lado, eles estavam com a deficiência de conseguir estar nas festas, né? Nos eventos. Tipo, o online para mim tava bom, mas e eles? Como é que eles iam viver? Eu não estava ensinando o pessoal a fazer arroz e feijão. Porque chegou um momento na pandemia que a gente, pronto, fechou tudo, todo mundo só vai comer arroz e feijão a partir de agora. Vai virar todo mundo robô e vai ser só arroz e feijão, acabou tudo, acabou tudo. Muita gente entrava desesperada no meu direct, que eu ficava assim, aflita, muito aflita. E aí que passou, graças a Deus, meus alunos cresceram e nós montamos verdadeiramente, nós pegamos o nosso ponto comercial em 2020, só que a gente só pôde montar em 2021, que foi quando afrouxou um pouco. Começou a ceder e tudo mais. Isso, aí foi quando começou a nascer realmente a Ensiner, a nossa produtora. E aí foi que vocês entraram com a produtora? Foi nesse momento que você e o Henrique se juntaram? Não, o Henrique, quando a gente gravou em 2019, ele disse assim, porque eu, capacitado como ele é, 25 anos de gestão comercial, ele pediu demissão 5 vezes. Era muito engraçado. Porque a empresa não queria dar. Não queria. A primeira vez aumentaram o salário. A segunda vez aumentaram o salário. Da terceira vez ele disse assim, cara, não é dinheiro. É minha família está em Fortaleza, eu estou em Recife. Pois a gente lhe dá a segunda-feira. Você só precisa voltar segunda à noite. Tá certo, daqui a pouco ele pede demissão de novo. Para a gente lhe dar a terça-feira. Ele passou a trabalhar de quarta a sábado. Aí, quando foi na última vez, ele disse, cara, não tem nada mais que me impeça, eu vou voltar. Aí Aí ele começou a lançar os meus cursos online, né? A gente contratava uma produtora para gravar, só que existe toda a parte de lançamentos. E aí, que tudo que eu vou fazer eu estudo muito, o Henrique começou a estudar estratégias de lançamento, começou a estudar tráfego pago. Lá em 2018. Largou na frente, hein, o Henrique? Largou na frente. Legal. Então, tudo foi feito por nós. Nós tínhamos a agência de lançamento desde 2018, quando a gente começou a lançar, né, no finalzinho de 2018. Quando passou a pandemia, nós começamos a montar a produtora, mas a agência já existia. A gente já lançava, inclusive, outros chefes. E aí que nós começamos a investir em espaço. Hoje lá, era até o mês passado, 4 cozinhas. Agora a gente tirou uma das cozinhas, né, para fazer cenários diferentes, inclusive de podcast, cenários de programas, porque nosso estúdio lá é bem grande também. E tem o meu, que é aquele todo azul, que você já deve ter visto, que só eu gravo porque é a minha identidade visual. E tem cenários mais neutros na parte lá da Ensiner, da nossa produtora, onde diversos profissionais... Aí hoje a gente tem a produtora, a agência de lançamentos, toda a parte de tráfego, porque a gente faz investimentos altíssimos em tráfego. Temos também social media e agora, como ele estava te falando, inteligência artificial, um agente de IA que a gente desenvolve, nossa empresa desenvolve os agentes de IA para as empresas. Ou seja, você saiu de um único negócio para criar um ecossistema de vocês. Para criar um ecossistema. Quando se cria esse ecossistema, a gente sabe que a ideia é que vai nascendo mais e mais raízes ali, né? E a gente acha que tem um livro que eu adoro, que é, não sei se tu já chegaste a ler, O Homem Mais Rico da Babilônia. Já.
É incrível Eu sou aquele... apaixonada por leitura. Tenho uma Eu meta também anual. sou. Na verdade, tenho meta de tudo na minha vida. Eu sou Mas eu assim tenho uma também. meta anual de livro. Então, se estiver ali para me indicar, pode me indicar. Esse aí eu já li. Na verdade, Ele é fininho, eu li em um voo. eu adoro ler livro também em voos. Porque eu estabeleço uma meta. Tem que ser pelo menos 24 anos, né? 2 por mês. Ano passado eu não bati, eu fiz 18. Eu disse, não, tá bom, mas Uau! também eu começar janeiro tirando o déficit. Agora, tu gostas de ler, assim, um por vez? Não. Eu pensei que era por quê, tu lê também? Eu leio vários por vez. Então não é só eu, tava comentando Ai, isso que com o André legal! Que eu Vitor. disse, meu Deus, será TDAH? Por favor! Eu Será tava meu comentando TDAH? Minha isso mente que com o não André para. Eu Vitor. gosto de ler Sabe quem é o vários André por Vitor, né? vez. Que a gente conhece também. Eu O acho que eu André Vitor, sei. ele faz Sim, mentoria sim. comigo. E ele tava dizendo assim, André, eu não consigo ler um livro. Eu deixo 2, 3 na minha Eu cabeceira. também. Uma hora eu tô lendo um, baseado em negócios. Outra hora eu tô lendo outro, em espiritualidade. Outra, eu tô hora num eu tô lendo romance outro. policial. Pronto, eu sou desse jeito. Agora eu amo mesmo business, sabe? Me Eu também apaixono. gosto. Atendimento, isso aí eu Eu já gosto. sou. A minha vida toda também foi muito ligada nisso. Em atendimento de alta renda e tudo, né? E eu acho que isso faz Inclusive, com a que IA você que eu te disse é para isso. É justamente para vá trazer uma. atendimento, porque as empresas elas têm muita deficiência, né, no atendimento. E de Não é imediato fácil. também, né? Um retorno de imediato que não E deixa uma ele coisa esperando e tudo, personalizada, né? eu senti a personalização assim que eu entrei aqui, né? É diferente. É até uma tendência, né? Eu estava agora, por exemplo, agora que eu estava te contando, estava em Nova York, Miami. É incrível como essa questão da personalização, dessa identidade está se criando para cada negócio, está virando realmente assim uma tendência muito forte, né? Muito. E eu acho que isso partiu da pandemia. O que é a Suspirolândia? É um livro mesmo? Tem alguma ideia por trás disso? O Eu que que achei isso aqui acontece? fantástico. É Me legal, lembrou né? uma Disneylândia. É tipo isso. A minha mente, ela funciona meio que como um TDAH mesmo. Eu Eu sou acho que eu tenho TDAH, também. Ai, né? Eu tomei um sou vivancezinho TDAH. hoje, eu. E aí que ela não para. Eu E além de ser TDAH, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Tipo, eu lancei um livro, 6 meses depois eu lancei outro. O que eu lancei 6 meses depois, eu sabia que ele não ia fazer sucesso 6 meses depois. Em 2017 ainda. Ele foi fazer sucesso em 2020. Aí ele voou. E tudo meu eu faço assim, eu planto a semente e começo a cultivar aquela semente. Eu tenho um grande público infantil que ama assistir aos meus vídeos. A filha da Giz é uma. Ai, ama assistir os teus vídeos. Não ama só o suspiro. Não, Ama assistir ama assistir Que aos meus legal. vídeos. Que legal. E são várias crianças. Onde eu chego, as pessoas dizem assim: minha filha pega o celular de mim e fica horas no teu feed passeando e assistindo aos teus vídeos. E o sonho de ser mãe, eu sempre tive vontade de ter algo para a criança. E o suspiro, ele é muito mágico. E ao mesmo tempo que ele é mágico, ele é transformador. E quando uma confeiteira, ela larga tudo para poder ser confeiteira, que foi o meu caso, a família, os amigos, eles olham torto. Poxa, aquela menina ali passou em 18º lugar no vestibular. Largou, na época vestibular, né? Meu Deus do céu, entregando a idade. Enem, gente, Enem. Já é nem. Era vestibular minha época também. 18º lugar no vestibular. Menina que sempre estudou a vida toda. Eu sempre estudei muito. Eu sempre estudo. Até hoje eu estudo muito. Largou para fazer doce. Meu Deus, o que foi que houve? E todo mundo olhava torto. Aí o Cidade Suspirolândia, eu tinha uma necessidade de ajudar os meus alunos, mais uma vez, para que eles explicassem melhor qual é o sentimento que eles possuem quando eles entram na confeitaria. E isso começar a explicar para quem? Para os filhos. Tipo, a história do Cidade Suspirolândia, porque os outros são livros de receitas, né? Uhum. Esse não, é um Eu livrinho vi que os outros são infantil. receitas, Isso. E essa é uma historinha mesmo, Essa é uma né? historinha infantil. Já passou na cabeça de vocês tornar isso aqui um desenho animado? Muitas coisas já se passaram na Não, porque essa tua cabeça. cabeça eu sei que não para, com certeza. Pois é, ela não para. Assim, nós temos muitos projetos, né? Tanto que a história, a gente resolveu diversificar realmente. A nossa empresa, ela é multi.
Ela é bem diversificada, nós fazemos várias coisas. E são muitos projetos que existe o tempo de maturação, existe o tempo de execução, existe o tempo de planejamento. Você que também é multitarefas, você sabe disso. Tu chega a Você se sabe... questionar, não sei se você chega a se questionar, mas eu chego. 24 horas no dia é pouco, às vezes, eu acho, sabe? Às vezes eu digo assim, eu queria mais, porque da 2 da manhã eu tô lá, querendo fazer mais coisa, mas tem que parar, né? Um pouquinho. Tem que parar. Senão a Aí é onde gente... entra a terapia. Porque aí, depois dessa síndrome do pânico, eu desenvolvi um burnout. Porque em 2023, eu tinha uns 15 anos da minha filha e eu resolvi montar o maior stand que uma confeiteira já possa ter montado em uma feira. Um stand de 90 metros quadrados, um stand 100% interativo, onde eu provocava uma experiência de sinestesia. As pessoas entravam, era um chão de suspiro, com cheiro de suspiro. Vou te mostrar as imagens também. Chão de suspiro, com cheiro de suspiro. Quem entrava, pingava o suspiro. Depois passava meio que um mini museu. Tudo isso em uma feira. Dentro de um stand. No centro de eventos. Foi aqui no centro de eventos. Não e tá a pessoa entrava. não. Deu uma olhada, não tá isso aí não, tá? Tinha uma... Tem ele. Tinha uma imersão com aula comigo e o outro tinha um mini museu com obras de suspiros dos meus alunos. E as pessoas caíam em uma loja de suspiro, aí tinha meus alunos palestrando, aí tinha palhaço dentro do stand, tinham personagens. Eu quis levar um pouquinho da experiência Disney realmente para dentro de um stand de 90 metros quadrados, onde eu pudesse provocar a melhor experiência que alguém pudesse ter em uma feira. E foi, assim, um sucesso absurdo. Aí eu tive isso e tive os 15 anos da minha filha, que foi no Alices. O tema que ela quis, Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. Quando ela me disse Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, eu pensei em quê? 6 cenários, né? Porque tem o quê? Tem um castelo, tem um jardim, tem os 4 reinos. E no jardim tem um túnel. Um túnel, exatamente. E eu cheguei pro Felipe Aconteça. Sei. E eu disse, amigo, Felipe, eu tô doida pra ele vir, tô aqui aguardando ele. Mando 10 mensagens pra ele. Felipe. Ó, Lipe. Eu vou mandar mensagem pra ele já. Eu tô com a ideia de um projeto com ele, tô só esperando ele me dar um tempinho. Eu tenho também uma ideia, eu vou te passar. Quem sabe a gente... Na verdade, na minha ideia, você está. Você e a Giz está. Que legal. Já falei com o Vitor Festas, Felipe, quero falar. Só o Felipe que eu não consegui ainda sentar. O Vitor é incrível. Fantástico, o Vitor tá em São Pois Paulo. Bora, hoje, tô né? junto, E aí eu tô querendo sentar com vocês pra gente conversar sobre isso. Mas Perfeito. A ideia é bem legal mesmo. Aí no aniversário da minha filha, eu disse, Lipe, quero fazer lá no Alices pra 100 pessoas. Tá doida? Como é que eu vou botar só 100 pessoas num buffet grande daquele jeito? Calma, tem muito cenário. Eu fiz o castelo, eu fiz o túnel, eu fiz os 4 reinos. A pessoa entrava no castelo, vou também mandar essas imagens, tá? Tá, foi incrível. Vamos colocar foi as imagens. Foi assim a festa do ano. Ela fala, dá vontade de ver realmente. Então tem que colocar as imagens aí Foi junto. a festa do ano em 2023, onde a pessoa entrava no castelo do tio, depois ela entrava no jardim lá da neve, no jardim de neve, entrava no túnel para adentrar nos 4 reinos. Quando chegava, ele chegava no reino da neve, então era tudo branco. Aí tinha suspiros brancos de rosa pendurados em árvores todas nevadas, a coisa mais linda. Aí era o cenário do bolo gigante, era o da neve. Quando passava do cenário da neve, vinha o reino das flores, que era onde ficavam as mesas dos convidados. Então tinha rosas penduradas caindo, árvores, e os convidados ficavam lá. E o reino dos doces, além de ter no cenário do bolo já ter chocolate, já ter suspiro e tal, tinha doces, só não tinha doce no banheiro. Aí tinham brigadeiros em flores, a parte de cachetas todas, eu coloquei no reino das flores. Então, a parte de doces em cachetas ficaram espalhados pelo buffet. O reino dos doces, aí eu fiz bala fine, fiz mais suspiros, fiz... E um balão, assim, gigante, a coisa mais linda. Quanto tempo para produzir tudo isso? Desde as ideias até... Então, o aniversário dela era em julho, eu comecei em fevereiro. Só.
Nossa, foi Só correria. 4 meses, foi correria. Para quem é idealizadora como ela. E o reino da diversão foi onde ficava o palco. Que tinha... Eu transformei o palco num verdadeiro circo vintage. Como é a tua filha? Júlia. Isso, a Júlia tava contigo nas ideias ou tava tomando a frente mesmo? Ela entregou 100%. Entregou 100%. Aí um detalhe, eu queria os personagens, né? E eu só conheço um. Companhia Mix da Alegria. Márcio, maravilhoso. Márcio, por Parceirão favor, da gente. Priscila, tu é doida. Como é que eu vou fazer esses personagens? Não sei, Márcio. Ele disse, pois então tá, pois vou viajar para São Paulo agora. Aí ele marcou uma passagem, foi para São Paulo para ir em busca de tecido, porque aqui não tem, né? Infelizmente. Foi em busca de tecido e nós fizemos 12 personagens. Tinha o Regente da Neve, tinha todos. Criou tudo. Espetacular. As pessoas falam desse aniversário até hoje. Então tiveram 12 personagens? 12 personagens. Nossa. Tiveram 2 personagens da corte, um soldadinho de chumbo, teve também uma bailarina, teve todos os regentes dos 4 reinos e tiveram os palhacinhos Foi gordinhos. surpresa pra Júlia ou não? Não, não foi surpresa pra ela. Ela sabia de tudo, né? Sabia de tudo. Só que quando chega, a experiência é o outra, momento né? na hora ali, né? O sentimento é Aí, e assim, também total. eu contei com um timaço, né? A banda foi Najib, o cerimonialista Najib, Felipe Aconteço, DJ Taque, Foto Clécio. Então, a gente fez Foi incrível, incrível. Para quem ama evento, para quem é acostumado a fazer evento, não podia querer menos, a gente viaja, a gente sonha, a gente não dorme. Aí... Quando dorme é sonhando. Teve stand, teve 15 anos. Aí a pessoa, no final do ano de 2023, foi quando eu tive um burnout, que a cabeça não parava. Lá vai eu pra terapia de novo. Mas terapia continuou, reduziu. Eu caí, literalmente. Foi mesmo. Passei 2 meses off. Eu fiquei com medo da minha criatividade. Nossa. É terrível. Fiquei com muito medo. Eu tinha medo de pensar. Porque a mente não parava. Era 4 horas da manhã. O Henrique do meu lado, aí ele dizia, o que foi? Eu disse, mais uma noite sem conseguir dormir. A mente, ela não parava. Aí quando ela parou de uma vez. Aí eu fiquei com medo de voltar. E demorei para voltar. Aí só a terapia, né? E quem gosta de leitura é incrível, né? Como isso alimenta ajuda muita gente, né? Ajuda muito. E voltando, inclusive, já que você falou em leitura, pro Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai muito dessa diversificação, né? Ele ensina, ele diz que você primeiro tem que ganhar o dinheiro, e depois aquele dinheiro você tem que fazer ele render, você diversificando no que você já conhece. Exatamente. E é o que a gente fez lá na Ensina, né? Diversificando a partir do nicho que a gente já exerce. Ou seja, a gente não se mete numa coisa que a gente não sabe fazer. Esse livro eu ganhei assim que eu entrei no Ezra. Acho que todo mundo que entrava lá, eles davam esse livro. Eles davam esse livro? Legal. Quer dizer, a importância das pessoas aderirem, entenderem e ele é que fininho, tem ali, ele é muito ele é um livro para a vida, né? Ele é um livro para a vida. É igual Pai Rico, Pai Pobre. É igual Pai Rico, Pai Pobre, é igual Monge Executivo. Exatamente. São livros que Monge Executivo, né? exatamente. São livros... É o beabá. Exatamente. Tem que ter. Me conta uma coisa. E a gente está nesse período aí, né? De Páscoa, que é um período que muita gente quer presentear, quer comprar os ovos. E a gente sabe que muitas vezes o ovo de Páscoa ele se torna caro, o ovo de Páscoa de chocolate. Eu vi que você fabrica e ganhei um, gente, tá ali, ó. Vou mostrar em detalhes para vocês. De maracujá porque eu vi chocolate. A produção maracujá, eu adoro, amo. E eu vi que você faz o suspiro, né, com o chocolate. Sim. Falando em termos de ser mais acessível, né? É mais acessível ou não do que o padrão, o ovo de Páscoa padrão? Como é que você passa isso até para quem não quer deixar de dar seus 10, 15, 20 ovos de Páscoa de presente? Sim, ótimo. O suspiro, por que os meus alunos, como você viu, que eles têm uma renda legal, eu tenho alunos que faturam 15, 20, 30 mil reais com suspiros, é incrível. E não é só faturar, porque o suspiro ele é o doce de menor custo na confeitaria. Sendo assim, ele tem a maior lucratividade. Então, ano passado eu criei a nova era da confeitaria. Foi um evento que eu fiz, onde eu ensinei os alunos a fazerem collabs
no reino das collabs, sendo collabs com outros doces. Suspiro com brigadeiro, suspiro com chocolate, suspiro com macarrão, bolo decorado com suspiro. Né? Legal. São estratégias. Porque as pessoas inserem sabor, design, reduz o custo. O pessoal pega bolo, aí põe papelaria. Por que não suspiro? E trocou pelo suspiro. Para Páscoa, existe algo muito latente no momento. Chama-se crise mundial do cacau. O cacau, ele está em crise não é só porque ele está aumentando o preço normalmente, não. Não, ele está escasso no mundo. O cacau, primordialmente, ele vem da África e lá está com dificuldade realmente de abastecimento. Primeiro porque tem histórias envolvendo mineração, porque quando a mineração entra, o solo fica poluído e não dá mais para fazer o cultivo do cacau. Então é uma crise realmente mundial do cacau. E o preço do chocolate foi lá para cima. O que acontece? Para você ter uma ideia, existem lojas especializadas em confeitaria do Brasil todo, tá? Uhum. Que eu passei por aí, então eu tenho contato com essas lojas, com esses centros até hoje. Tipo, teve loja que encomendou da Calebu 40 toneladas e só conseguiu receber 2 toneladas. Imagina só, você pedir 40 toneladas para Páscoa e só conseguir chegar a 2 toneladas para oferecer para a sua região. É porque não tem mesmo. Não é que eles não queiram, é que não tem. E aí que esse ano eu lancei o ovo de Páscoa de Suspiro em 2018. Olha a história da maturação. A técnica tá nos suspiros e mais, justamente nesse de 2018. No primeiro livro, no segundo livro, né? E aí que esse ano eu disse, gente, o suspiro ele vai ajudar tanto. Por quê? Porque eu tanto posso substituir completamente o chocolate, porque eu posso fazer um suspiro recheado com recheios maravilhosos sem utilizar chocolate, como eu posso reduzir a quantidade de chocolate para não tirar completamente. Se eu ia usar ali 350 gramas de casquinha de ovo, eu vou usar 80 gramas. Aquele chocolate ele vai me render. Por quê? Porque eu vou passar a dar uma pincelada, a dar um banho em um produto que já é delicioso, que é o suspiro. Aí, dentro do meu curso tem suspiro de maracujá, suspiro de morango, pistache, suspiro, né? De oreo, suspiro de pistache, suspiros variados, que super combinam com chocolate. E aí que os alunos que já estavam, foi quase quando a pandemia chegou, eu já estava no digital, né? Para eles só vão crescer nessa Páscoa. Por quê? Porque eles já vinham trabalhando o ovo de Páscoa. Já tinham conhecimento, já há um tempo, né? Também. Já trabalham com ovo há um tempo. E aí que eles conseguem agregar valor, eles conseguem ter um lucro melhor e conseguem crescer mais rápido. E me conta uma coisa, eu dei uma lida, é verdade que os teus alunos não vendem suspiro por quilo? Como é que você chegou nessa conta? Eu não permito, né? Por quê? Porque eu ensino para eles. Mas não vende por quilo e qual é a conta? Pronto, é o que eu vou... Porque o legal que eu percebo é que você dá o curso, traz o conhecimento, traz as receitas, né? Você dá a estratégia de venda dos negócios, pelo que eu estou vendo aí, né? Sim. Dá os canais e ainda dá a questão de precificar valores, eu tô dizendo que eu quero levar meus alunos nas costas. Né? Os teus alunos saem preparados realmente com o negócio. Saem. Para ter uma renda certa. De verdade preparados. Isso que eu percebi, entendeu? Não é só o curso, não é só passar o conhecimento não é. E segue tua vida, não é isso, né? Não. A gente costuma dizer que eu não sou especialista em ensinar, eu sou especialista em fazer a pessoa aprender, o que é completamente diferente. E empreender. Empreender principalmente, né? Porque eu acredito no empreendedorismo como a solução para o nosso Brasil. É o que eu acredito. Né? E aí, o que acontece? Quando um aluno me diz que ele vai produzir 1 quilo de suspiro, não tem aquela... Quanto vai em 1 quilo de chumbo e quanto vai em 1 quilo de suspiro? Quilo de chumbo vai isso aqui, 1 quilo de suspiro vai isso aqui. O tanto que ela produziu. Não, eu ensino os alunos a agregarem valor. Como? Uma super embalagem. A fazer a collab dos doces. Ou seja, no lugar de eu vender ali o suspiro, entregar pro meu aluno
São alguns quesitos. Para o meu aluno entregar o quilo de suspiro, muitas vezes para o dono da festa manipular o suspiro sem um pingo de experiência, simplesmente vai lá, abre o saco, vai colocando em caixinhas para fazer mimos, né? Manipula de uma maneira totalmente errada porque a pessoa não tem experiência para isso. E eu digo, não, vocês não vendem assim. Quer vender para eles colocarem em mimos? Venda saquinhos de 20 gramas. Eles faturam mais, eles valorizam mais o produto deles e trabalham menos. É realmente otimização da cadeia produtiva e conseguir agregar valor junto com embalagens. E isso com a experiência aí, né? De vários isso anos com experiência, você foi... Exatamente. Eu gosto muito, eu amo muito citar o exemplo da Brié. A Brié que nós conhecemos, o biscoito Brié, que inclusive eu dei consultoria lá, eu implantei o suspiro lá na Brié. Eu desenvolvi as receitas exclusivas de suspiro para a Brié, né? A Márcia e a Flavinha, elas são experts em agregar valor no produto delas. Você não compra um biscoito, você compra um presente, você compra uma joia, você compra a caixa, você compra o laço, você compra a grife Brié, que a Brié hoje é uma grife. Eu tive lá ontem para comprar, sabe o quê? Aquele chocolate lá que tá bem grande no outdoor de Dubai, né? Com aquele folheado. Só para provar aquele negócio lá que tá lá no outdoor, lá, o chocolate com o pistache. Chocolate Dubai é o que tá viralizando, né? Exatamente. Então, elas são mestres em saber agregar valor. Eu gosto muito de trazer exemplos, de ensinar para os meus alunos, trazendo exemplos reais. Por quê? Porque eu acredito também na confeitaria real. Ali, convivendo com a Giz, eu gosto muito, porque a Giz, ela gosta muito da confeitaria do dia a dia, que já é um outro público. Eu chego para a Brié, é o público de presentes. A Giz, não, ela quer o cliente lá todo dia consumindo. Então, ela tem uma outra proposta de negócio. Tudo isso eu ensino para os meus alunos, trazendo os exemplos, tanto meus, ao longo da minha trajetória de confeitaria, ao longo da minha trajetória de eventos, ao longo da minha trajetória de dar cursos por aí como empresária, isso e aquilo, e trago, óbvio, dos meus clientes, dos meus amigos, porque afinal de contas eu acho que esse compartilhar experiências reais é o que mais faz com que o aluno de verdade cresça, porque ele vê que não é falácia, ele vê que é o que está acontecendo de fato, é real. E o real é vida ali, reality, não tem maquiagem. É com os erros, com os acertos, com as dores, com os bônus e por aí vai. E aí que dentro desse contexto da realidade, eu trago os ensinamentos, eu trago as experiências, eu trago a realidade e faço com que eles aprendam e apliquem nos negócios deles. Bacana. Pri, me conta uma coisa. Qual o teu sonho? Tua meta, você já considera que você é uma pessoa que já atingiu, é isso que você quer? Ou tem algum sonho ainda aí que está sendo projetado? Tá nem perto de chegar. Eita, coisa boa. Assim, eu tenho sinal que tem muitos coisa para sonhos, correr, por isso né? que a cabeça não para, né? Mas é tipo, tem a ver com cidade de Suspirolândia. A gente agora, como produtora, eu tô criando o podcast Café com Suspiro. Vou lhe convidar, tá? Ah, vou na hora! O podcast Café com Suspiro. Tem também, vai ter um programa no canal do YouTube. Como a gente tem tudo, eu vou fazer, e é muito legal o programa. Depois eu falo o nome, que a gente tá criando o roteiro do piloto e tal. E vai ser assim, vai ser diferente. É algo gostoso de assistir, vai ser semanal. Então, a priori tem isso, tem também a indústria nascendo. Eu quero voltar para a indústria realmente do suspiro. Agora sim tá na porta para começar. E tem os outros projetos para depois que eu vou colocando na filinha. É um ecossistema. Quem diria que um docinho... Pessoal, mas é só suspiro, aquele docinho lá da padaria açucarado que a gente... Meu amor, deixa eu lhe mostrar o que é o suspiro. Deixa eu lhe mostrar, né? Conta pra gente algum perrengue. Tem aí algum perrengue para contar? Ai, perrengue tem muito. Eu adoro, assim... Meus perrengues de cursos presenciais são uns dos... Hoje eu rio, né? Mas eu fui pra Franca dar aula... em Franca, em São Paulo.
Saí de Fortaleza 2 horas da manhã, aí pego Guarulhos. Eu e 9 malas, porque eu levava os livros, eu levava as claras de ovo pesadas, porcionadas para aula. Nossa. Chega um momento que você cria a indústria de dar aula, só presencial. Então eu levava já o mise en place todo certinho. Eu chegava na aula, faltava 10 minutos para começar a aula, porque eu já levava tudo pronto daqui de Fortaleza. Eu montava tudo, toda a degustação, levava tudo, despachava em mala. E o pessoal não quebra. Não, gente, suspiro não quebra, suspiro é incrível. E aí, que quando eu cheguei em Franca, era 2 horas da tarde. Saí 2 horas da manhã de Fortaleza. Cheguei em Guarulhos, aí mudo de terminal, vou pegar um passa-medo, um avião. Quando eu cheguei lá, você aterrissa em Ribeirão Preto. Uhum. Aí eu fui pegar um táxi. Moço, por favor, me leve para Franca. Franca? Não, minha filha. Franca fica a 90 quilômetros daqui, ninguém vai, não. Como assim? Mas eu preciso, eu vou dar aula amanhã, o que é que eu faço? Vá pra rodoviária. Meu Deus do céu, vá pra... Eu, 9 malas e uma bandeja de ovo, porque eu ainda tava carregando uma bandeja de ovo. Aí, cheguei na rodoviária. Assim que eu chego na rodoviária, eu consigo quebrar rodas de 2 malas. Sendo eu carregando 9. Rodoviária não tem carrinho de aeroporto, não tem. E eu cheguei lá para comprar passagem para ir para Franca, para pegar um ônibus. Quando eu cheguei lá, moça, por favor, eu queria ir para Franca. Tá bom, o próximo ônibus é às 21 horas. Hã? Não, deixa eu dizer uma coisa, eu preciso chegar em Franca, Aí ela, não, você só vai 9 horas da noite. Aí eu comecei a chorar, cansada, sozinha. O Henrique em Recife ainda. Sozinha. Sentei na calçada da rodoviária. Eu, todas as minhas malas e a bandeja de ovo. Sentada, morrendo de chorar. E eu chorava. Aí se encostou um moço aqui, ele, que é, minha filha, que você tá chorando? São os anjos que Deus manda, que Deus né? manda, é. Que é, minha filha, que você tá chorando? Moço, ninguém quer me levar pra Franca, eu preciso ir pra Franca, eu tenho uma aula pra dar lá, como é que eu vou chegar em Franca? Minha filha, se acalme, eu moro em Franca. O senhor mora em Franca? Deus é maravilhoso, que bênção. O senhor mora em Franca, eu não acredito. Nossa. Aí ele, moro, eu lhe levo e lhe trago. Aí eu disse, tá certo. Moço, por favor, pois só fala aqui com meu marido pra ele ter certeza que o senhor não vai me sequestrar. Testemunho, viu isso aí? Aí ele mandou a identidade dele, a identidade da mulher dele, a foto dos filhos dele, pra eu saber que eu não ia ser sequestrada. Falando com o Henrique por telefone. Aí a gente fechou uma taxa, ele me levou e me buscou de volta depois do curso. Senhor. Mas foram muitos perrengues, de Latam quase cair, assim, de voo que eu saí de Manaus, eram umas 3 horas da manhã, para chegar aqui umas 7 e pouco, chegar em Guarulhos umas 7 e pouco. Aí quando o avião ficou passeando, porque tinha um nevoeiro e ele não podia aterrissar. Aí o piloto diz assim, eu não sei para que aquele piloto fez aquilo. Eu queria avisar que chegamos em Guarulhos, mas não podemos aterrissar porque tem um nevoeiro, não tem visibilidade e nós só temos 10 minutos de autonomia de combustível. Aí tá certo. A gente ficou esperando. Passaram-se 10 minutos, passaram-se 20 minutos, passaram-se 30 minutos. Coração a mil. Já estava todo mundo em pé, no avião, gritando. Todo mundo em pé. E aí que ele disse assim, realmente não dá para esperar, nós vamos ter que pousar. Quando ele fechou a boca, ele já saiu pousando. Não deu tempo o pessoal sentar. Ele pousou em um campo aberto, em uma pissarra, que a gente não sabe onde é. Nós ficamos esperando o ônibus de Campinas, que estava mais perto de Campinas, vir buscar a gente, para a gente pegar o ônibus para Campinas, para depois pegar o avião para voltar para Guarulhos. E quando o piloto saiu da aeronave, que ele dizia assim, não, eu vou aterrissar, o pessoal vem abastecer,
vem abastecer, a gente levanta voo, vai para Guarulhos e devolve Vou mais vocês nesse lá. voo, não. Não, ele saiu, ele estava tão pálido, e ele dizia assim, eu não tenho mais condições de subir essa aeronave. A gente estava desesperado, no meio do nada, o avião parou assim, no meio do nada. Ficamos umas 2 horas esperando os ônibus irem buscar a gente, pra gente ir. Então, perrengue aqui é só o que tem. É, tô vendo aí, viu? E testemunho bocado. também, né? É, É isso aí. É muita criatividade, viu? Vou te dizer, essas suas receitas aí. Agora, você é inspiração para muita gente, principalmente para os teus alunos, para quem você dá curso, para quem conhece a tua história, né? E quem é inspiração para a Pri? Tem alguém que foi pra mim. inspiração para você? Boa pergunta. Aí do mundo dos doces. Eu costumo dizer, minha inspiração principal, pra mim, que eu sou desesperadamente apaixonada, é Jesus. Amém. Eu sou louca, apaixonada por ele, e quando eu resolvi dar aula, antes de eu dar aula, eu nessa história dos meus ciúmes com receitas, de madrugada eu e o Henrique, a gente acordava 3 horas da manhã, joelho no E chão, orava, né? e pedia a Deus um direcionamento para que Deus nos mostrasse o que ele pretendia para a gente e tal. E desde então que tudo começou a mudar muito na nossa vida, né? Então, eu sempre coloco Deus na frente e eu tenho muita fé. Eu piso sem ter o chão fácil. Eu literalmente eu piso sem ter o chão, porque eu sei que Deus vai colocar o chão. Então, para mim é a minha maior inspiração. Para confeitaria, eu não me inspiro dentro da confeitaria. Eu me inspiro na moda. Ai, que massa. Então eu vou atrás da moda. Tudo faz parte da história. Minhas primeiras lives do ano é falando de Pantone. Sobre as cores do ano, que esse ano está muito voltado para o chocolate, as roupas estão no boho chique, isso e aquilo. Porque eu amo a moda, eu sou Até apaixonada. letras e direito faz parte para você, né? Esse gosto pela leitura, tudo, sim, né? Por escrever também, eu não né? exerci as faculdades, mas eu consegui trazer todas tudo elas para mim, exatamente. Somar com teu e as minhas roupas, elas sempre foram, eu fui para a confeitaria, mas eu não saí. Todas as minhas roupas, as minhas domãs, elas foram feitas pela Miss Mano. O Henrique dizia assim, Priscila, pelo amor de Deus, as pessoas vão lá, vestem uma domã e vão dar aula. Tu não é assim. Tu tem que ir lá, pedir as estilistas para desenhar. Eu disse, mas minha domã de casamento tem borboletas aplicadas de renda, sabe? E é muito legal. A Miss Mano fechou, eu peguei o telefone das estilistas todas, né? E todas as minhas roupas continuam sendo feitas pelas estilistas antigas da Miss Mano, que é a Manuela Medeiros já conhece, e a né? Carol. Muito legal. Porque elas sabem o estilo, o que é que eu busco, o estilo francês, um pouco mais inglês às vezes, e elas conhecem basicamente, né? Desde que a Júlia era pequenininha, que a gente usava Miss Mano, eu só faltei morrer de chorar, né? Que hoje, graças a Deus, é a Lerô. A Rosana tá lá, né? Que é a antiga dona da Miss Mano. Hoje ela tem um pequeno ateliê que é a Lerô. E conta pra gente qual é o teu preferido. Tenho a pavlova de merengue, de comer, né? De comer mesmo. Vou falar o meu preferido. Que é irresistível para você. Pois é, que é um que eu evito fazer, porque eu sei que eu vou sentar e vou passar para dentro. É o suspiro chicletinho. O que é o suspiro chicletinho? As pessoas criou-se o nome porque ele é muito um suspiro com sabor de infância. Ele é aquele suspiro que ele é crocante por fora, mas ele é grudentinho por dentro. Molinho, é isso? Ele não chega a ser tão molinho, mas ele é chicletinho. Ele é assado a uma temperatura mais alta, por isso que ele fica chicletinho. Só que também tem a compensação de ácidos e tal, né? Tem os segredos aí da Pri, né? Tem os segredos. Do Henrique é suspiro de beterraba, acredita? É mesmo? De beterraba. Ele adora, porque surgiu na época da Laços e Melaços, que era a minha confeitaria para a indústria. O nome era Laços e Melaços, ficava ali na cidade dos funcionários. Uma cliente de um casamento, as cores dos doces dela, as cores do casamento era tudo marsala. E ela alérgica a corante. Eu disse, lascou. Aí foi aí que nasceu o suspiro de beterraba. Aí eu disse, então eu vou criar um corante, vou desenvolver um corante de beterraba para poder colorir o suspiro.
Aí eu fiz. Quando eu provei, horrível. Só tinha gosto de terra. Suspiro horrível no meu paladar. Aham. Que o Henrique provou, ele disse, é o melhor suspiro do mundo. Eu disse, meu Deus, tá tudo errado. Tá tudo errado. O suspiro que ele mais gosta. Aí, hoje tem um que é irresistível, que é o de maracujá com chocolate, que é esse do ovo de Páscoa que eu trouxe pra ti. O de morango com chocolate também é impecável. E a pavlova tradicional A pavlova, de nossa. frutas vermelhas, de Você morango. come com os olhos. É. E tipo assim, Eu achei até que você ia dizer que era ele. você consegue comer muito. É porque o suspiro, o chicletinho, meu Deus, ele tem meu coração. Ele é aquele suspiro que na hora que eu como, eu viajo imediatamente para dentro desse livro aí. Pro Cidade de Suspirolândia. Embora aí não tenha uma avó nos próximos verão, porque vai ter Suspirolândia na Páscoa, Suspirolândia no Natal, ainda vão ter esses livros, a pessoa. Eu sempre imagino, quando eu como o chicletinho, uma avó fazendo suspiro numa mesa de madeira e o neto embaixo da mesa ganhando suspiro escondido dos pais, né? Idealiza tudo, né? É, então quando eu como o suspiro chicletinho, eu viajo exatamente para esse cenário. Que fantástico. E para mim traz afeto. E quem está desejando carinho. comer o suspiro, já que você não tem a venda balcão, já não tem a venda varejo, não é a encomenda, você indica os alunos, como é que faz? Eu tenho um Instagram chamado Suspirinhas, que são as minhas alunas, que é onde tem um avental. É, eu tenho um avental, viu, gente? Vocês vão conhecer o avental também, Pois é. porque agora também eu sou suspirinha. Esse Instagram, ele é um Instagram feito para divulgar os trabalhos dos alunos. Lá já tem uns 36 mil seguidores. E como é que funciona? Tem por região. São Paulo, tem lá as Suspirinhas. E todos os dias a gente reposta os trabalhos dos alunos. Quando uma pessoa, por exemplo, de Santa Catarina me pede suspiro, aí eu digo, vá lá no Instagram Suspirinhas, procure Santa Catarina, que você vai achar a lista dos meus alunos que tem lá. Eu quero encomendar o suspiro da Pri. Eu vou lá, vou ser direcionada para os suspirinhos da região. É. Ou seja, você faz o curso da Pri e ainda te dá todo o caminho para vender. Todo o caminho, eu ainda faço a divulgação. Nossa, que bacana, viu? Quem não quer ser aluno dela, gente? Quem não quer ter essa fonte de renda? Pois é. E para comprar de mim, vai ter que esperar um pouquinho a gente fazer a indústria que tá aí no caminho para nascer, né? É isso aí. Nascer de novo, renascer, né? E para quem quer começar, qual a tua mensagem? Para quem quer começar. É o curso. Como eu falei, primeiro, quando eu comecei, eu tinha duas noções básicas. Primeiro, conhecimento. Porque sem conhecimento ninguém vai para lugar nenhum. Nenhum. É você dar murro em ponta de faca. Então, primeiro lugar, conhecimento. Segundo, você literalmente começar com o que você tem. Então, o meu aluno, quando ele quer começar, é muito interessante acontecer um determinado quadro. Com uma semana de curso, o aluno me liga, Pri, tô querendo comprar um forno. Peraí, com uma semana de curso, você não vai comprar, não deixo. E eu, patrocinada por gente de forno. Mas eu, não, você não vai. Você vai comprar o seu forno. Quando? Quando é que eu digo? Você vai produzir suspiro no forno que você tem na sua casa. Quando você estiver ganhando dinheiro com a sua demanda aumentada de uma maneira que aquele forno não está suprindo a necessidade, você vai adquirir um forno para que você triplique a sua demanda. Não é só para ficar mais confortável, não. É para triplicar a sua demanda. Aí sim você pode adquirir mais o equipamento, mais estrutura, e isso vai. Porque eu sempre acredito no comece pequeno e pense grande. As pessoas, elas precisam ter paciência em passar pelo processo. E aí que de vez em quando eu tenho que puxar a rédea. Não, calma, faça assim. Não, você não vai comprar. Faz parte, porque se você não viver o processo, no dia de um perrengue, você não sabe como resolver aquele perrengue. Saber lidar com as situações, né, também. É isso aí. E quero agradecer, Pri, de verdade. Você está aqui no Pode Idealizar, multiplicando isso, né? Obrigada. Contando essa história que é realmente inspiradora. É uma história que eu acredito que já deve ter sido compartilhado bastante vezes, mas quem te acompanha, quem te segue,
E quem procura entender realmente como começou é admirável. Você está de parabéns. Eu fico até feliz assim também de ver como você e o Henrique passou a se completar, não só no casamento, mas também nos negócios, né? Sim. A gente sabe que nos negócios marido e mulher, eu conversei inclusive isso com a Gis também, não ela é sempre fácil. fala muito isso também, de que tudo dela é construído com Sim. o marido dela, né? Então, olha que legal, vocês se completaram, não só no casamento, se completam no negócio, um sabe a importância do outro, né? E isso também tem que ser até multiplicado, porque quantos casais não estão aí para construir um negócio juntos, vocês estão construindo um império, né? Que Deus dê realmente mais condições, mais sabedoria para que vocês construam mais, porque vocês construindo, quem vai estar usufruindo são crianças, são pessoas, são mãezinhas, são empreendedores, né? E que isso realmente seja cresça e cresça mesmo. Tô na torcida por você. Amei sua história. Muito obrigada. A pessoa fala mais do que a mulher da cobra, né? Mas tudo bem. De jeito nenhum. Eu quero muito agradecer também. Quero fazer uma devolutiva aqui. Mas falar da minha história é algo que eu faço todos os dias. Porque para as pessoas nos conhecerem, a gente tem que falar um pouquinho da nossa história. Mas de verdade eu senti um carinho muito grande no seu acolhimento. Você ter um podcast em que você não recebe só como um podcast, mas você transformou o seu cenário em um verdadeiro lugar onde você se torna uma super anfitriã, é muito incrível. Tem uma energia muito gostosa em estar aqui. E não é à toa que está fazendo sucesso. Eu já vi várias e várias pessoas falando. Obrigada. É bom. Tô apaixonada pelo buffet. Eu chego olhando paredes, né? A gente que grava, a gente sai procurando, né? Parede, o que tem de neutro para montar uma mesa. Pois isso, fala aí, aquilo. eu quero saber mais. Eu vi esse feedback mesmo, que a gente tá aqui para melhorar. E eu fiquei encantada. Eu entrei, uau, que lugar lindo, que lugar gostoso, que lugar aconchegante. E eu quero que a gente faça longas e longas parcerias, porque eu tô maravilhada. Agradeço muito pelo convite, foi uma honra. E para vocês que estão chegando aí, não esquece, ativa o sininho e segue com a gente e acompanha tudo. Pode idealizar e realizar conosco.